tá certo? Que é o movimento realista, tá certo? Que é o realismo. Realismo e parnasianismo e o naturalismo. Esse movimento que se segue agora, que é justamente o contrário do movimento romântico. Se o romântico foi dionisíaco, agora o realismo vai ser apolíneo, quer dizer, agora vai predominar a razão de novo, agora volta a razão. Aquela coisa da literatura zigue-zagueante, você está percebendo isso, né? Ora Dionísio, a emoção, o prazer, o sentimento, né? O intimismo, a subjetividade. Ora a razão, o objetivo, o concreto, tá certo? É agora, então, daí o nome realismo, que tem uma formação simples, né? Real, mais ismo, né? O realismo, acho que marca bem essa época. Quando você fala de parnasianismo, mesmo sendo em poesia, você remete à ideia do concreto, do real, tá certo? Quando você fala de realismo também, lembra naturalismo, natural mais isso, tá vendo? Tudo remete você à ideia de concreto, Lá em Portugal, 1865, a questão Coimbra, lá o Antero de Quental, contra o Castilho, né? Aquela discussão entre os novos e os velhos, o que significava o sonhador, né? O sonhador, aquele que vivia nas nuvens, e agora os mais novos que buscavam a realidade, né? Agora é a história do para-coração, coração, para de funcionar agora. Agora o pensar vai ficar na cabeça, né? Essa discussão, chamada de questão Coimbra, foi a grande discussão em Portugal, de Antero de Quental com Castilho, para a discussão do que era novo na literatura. Quer dizer, afastar essa sentimentalidade e buscar a razão. No realismo predomina a prosa, né, o romance, o conto, a crônica, e quando a poesia dentro do realismo vai acontecer, ela vira nome e passa a ser parnasianismo. Quer dizer, não é adequado chamar de poesia realista, a poesia no realismo se chama parnasianismo, tá certo? Em Portugal, o Eça de Queiroz foi o expoente máximo, né? Na prosa, na poesia, o Antero, o Cesário Verde e o Guerra Junqueiro, os três mais importantes poetas do romantismo português, ok? Agora, no Brasil, o realismo, naturalismo, teve o seu início em 1881, né? 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá certo? Esse é o marco inicial, é o grande marco da literatura realista no Brasil, tá certo? O realismo tem que ser analisado a partir de um novo ponto de referência, né? A Europa vive a segunda fase da Revolução Industrial e, ao mesmo tempo, conhece o desenvolvimento do pensamento científico, junto com a doutrina filosófica e social, né? Auguste Comte, o Karl Marx, né? O Darwin, né? São os iniciadores europeus com suas correntes, né? O Comte com o positivismo, o Marx com o socialismo e o Darwin com o darwinismo. O realismo evidencia fatos e acredita no real, sem sentimentos lúdicos e melosos do romantismo, né? Volta aquela discussão lá de Quental com Castilho, quer dizer, a questão Coimbra. O realismo evidencia fatos, ele acredita no real, no que é palpável, no que pode ser constatado, comprovado materialmente, né? E afasta o sentimento lúdico, os sentimentos melosos do romântico. E acredita que o homem é psicologicamente formado sem nenhuma interferência natural ou humana. Nesse caso, você vai perceber que em Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, já as características dessa visão racional, né, que predominou na segunda metade do século XIX, tá certo? Então, realismo e naturalismo brasileiro. Machado de Assis começa com esse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois tivemos o Aloysio Azevedo com o Mulato, e aí você já pode falar de naturalismo. O natural agora está em evidência, o homem agora é o produto do meio. Há uma diferençazinha de um romance para o outro, de Memórias Póstumas para o Mulato. Você já percebe que em Memórias Póstumas ainda há
alguns traços românticos ainda, você percebe que ainda o ambiente é burguês, você percebe que ainda há alguma... O Machado é muito comedido nessa coisa de se avançar muito na época dessas posições, né, modernas da época. Ele é mais ainda conservador, está com... Inclusive que o Machado de Assis viu o movimento romântico, né, escreveu obras românticas. Machado tem obras românticas, como Helena, Machado tem... Yaya Garcia, tem, enfim, Machado tem obras românticas, ele viveu essa fase do romantismo. Então, os romances realistas dele ainda trazem um ambiente muito próximo do ambiente burguês do romantismo, né? Mas agora não, com Aloysio não. Aloysio não. Agora você vai ver aquilo que ficou realmente fora da literatura romântica, né? Aquilo que foi colocado para fora como feio, como indesejável, agora o Aloysio vai utilizar o preconceito, tá certo? O anticlericalismo, o anticlerical contra a igreja, tá vendo? Agora uma tendência à contestação da igreja, tá certo? Você vai ver agora temas como o homossexualismo, você vai ver agora o homem passa a ser o lobo do próprio homem, né? Quer dizer, você vai perceber agora a lei da sobrevivência, o que vai agora predominar nos romances naturalistas, tá certo? Na década de 80, isso aí já é 1881, o Mulato, com a publicação de Memórias Póstumas, e o Mulato vem logo em seguida, abrindo assim para a gente o naturalismo. Algumas pessoas até fazem confusão achando que é o Cortiço, né, pensando que o Cortiço é que deu início ao naturalismo. Não, o Cortiço vem bem depois mesmo do Mulato, é ele o nosso marco inicial do naturalismo brasileiro, tá certo? Bom, a prosa fica na mão do Machado de Assis, fica na mão do Aloysio Azevedo e do Raul Pompeia. A poesia, que vai se chamar de parnasianista, a poesia dentro do realismo brasileiro, vai se chamar de parnasianismo, teve o Olavo Bilac, o Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e o Vicente de Carvalho como sendo os principais autores. Tá ok? Bom, o naturalismo ele corre basicamente na mesma época do realismo, né? Eles são paralelos, são contemporâneos. Alguns dizem que o naturalismo é apenas uma manifestação do realismo, mas as diferenças entre o realismo e o naturalismo são evidentes, né? O naturalismo tenta explicar que o homem é modificado pelo ambiente em que vive e que a natureza influi na razão. Diferente do romance realista, que preza a classe social dominante. O romance naturalista preza a comunidade mais pobre. Você vai ver os romances naturalistas sempre com um cenário de comunidades, favelas, os miseráveis, os abandonados, né, do poder público, os sem vez, sem teto, sem casa, os sem comida, os sem nada, tá certo? Você vai perceber que nos romances românticos ainda há, como eu já disse, o predomínio, o cenário ainda é burguês, tá certo? A gente vai ver essa questão do ambiente pobre, de comunidades mais pobres, a gente pode ver isso claramente quando se lê O Cortiço, de Aloysio Azevedo, tá certo? Então vamos ver agora as características do realismo. Preocupação com a verdade exata, a observação e análise, personagens tipificadas, preferência pelas camadas altas da sociedade, ou objetividade, descrições pormenorizadas. Essa característica, inclusive, marca muito o realismo, né? O pormenor, o detalhe. Você vai dizer um pequeno detalhe da roupa da personagem, uma página. A expressão do rosto de raiva, de ódio que ela estava sentindo no momento, toma outra página. Então, tudo é muito detalhado, como se quisesse fotografar para você, né? Como se estivesse tentando filmar, para que você pudesse ter uma visão perfeita, exata do que estava acontecendo, né? A linguagem correta, no entanto, é mais próxima da natural. Há maior interesse pela caracterização que pela ação, né? A tese aí é documental, tá certo? Aí a gente está querendo documentar a sociedade. Já no naturalismo, a visão determinista do homem, quer dizer, a visão animal, presa de forças fatais e superiores, o meio
Tá? Existem elementos que interferem, tá certo? Existem forças que interferem, como o meio forma o homem é produto do meio. Também tem a herança genética, né? Isso que estou dizendo a você, quer dizer, ele é a presa de forças fatais, forças superiores. É inevitável que o meio, né, determine você, que essa herança genética também determine você. É a fisiologia, é o momento, tá certo? Se o romântico foi muito preso ao passado e sonhou com o futuro, agora não, agora a gente vai se prender a um instante já, ao momento em que a coisa acontece, né? Então, tendência para análise dos deslizes de personalidades, deturpações psíquicas e físicas, preferência pela classe operária, patologia social, que a gente vai entender como sendo doenças, entre aspas, né, sociais, como a miséria, o adultério, tudo aquilo que, como eu já falei, tudo aquilo que sobrou, que foi colocado de fora como tema no romantismo, né, não aparecem os miseráveis, os sem teto, os sem terra, os descamisados não aparecem nos romances. Ou se aparece é sutil, né, como personagem secundário e tal, quer dizer, a ênfase toda está no ambiente social burguês. Agora não, a ênfase está justamente na miséria, na pobreza, na criminalidade, tudo isso que é resultado da falta da educação, da falta da comida, da busca pela sobrevivência, entendeu? Então agora você vai ver que a tese agora é experimental. Você percebe que os personagens entram na história e o final não pode ser previsível, porque ele fica à mercê do meio em que vivem, né? Bom, essa é a diferença entre o realismo e o naturalismo. Já o parnasianismo, os dois de cima, né, são em prosa. E o parnasianismo, um movimento em versos, tá certo? Só existiu o parnasianismo na poesia, tá certo? Não se pode falar de parnasianismo, um conto parnasiano, um romance parnasiano, não existiu. O parnasianismo só existiu na poesia, tá certo? E valorizou a arte pela arte. A arte em função dela mesma, a arte sem engajamento político. Aí você percebe que é diferente daquela arte da terceira geração romântica, né? Que era comprometida com temas sociais. Lá os românticos, terceira geração do Castro Alves, né? Agora, que preparou, na verdade essa geração preparou essa poesia parnasiana. Mas agora você vai perceber a arte pela arte. A objetividade, a poesia descritiva. É a poesia que busca a grandeza da palavra, tá certo? A beleza do vocabulário, as construções complexas, difíceis, a técnica, a engenharia poética. É você ver o sofrimento, né? Você vê lá o poeta transpirando, a transpiração, não há a emoção, tá certo? Há a transpiração. É a labuta, é o sofrer, é o trabalho, é o pensar, é o buscar justamente a poesia que impressione pela aparência dela, né? Os versos são impassíveis, você vê que de pouca emotividade, a exatidão e economia de imagens, quer dizer, poucos adjetivos, mas poucas imagens. Você não vai ver tantas metáforas como no romantismo. Isto é, tudo aquilo que for buscar exagero na poesia, agora você vai buscar o contrário, quer dizer, a simplicidade. Não se esqueça que agora estamos numa época apolínea. O parnasianismo é um movimento apolíneo, da razão. Então nada de exagero, de excessos, nada. A realidade agora que vem aos meus olhos como ela se apresenta. Poesia técnica agora, poesia técnica e formal. Retomada de valores clássicos. Você está vendo agora que agora estamos no movimento apolíneo, né? A gente está voltando ao Renascimento, estamos voltando ao clássico, voltando ao neoclássico, lembra? Parece até que eu estou falando do arcadismo agora. A impressão que dá é que eu estou falando do arcadismo, mitologia grega, retomada de valores clássicos, poesia com comedimento, impassividade, economia de imagens, arte pela arte, objetividade. Está falando de arcadismo de novo? Não é? Não é essa a impressão que você tem? Que a gente está voltando, mas olha, a gente está agora no século XIX, né? O arcadismo foi século XVIII, mas é aquela coisa do zigue-zague, os movimentos estão sempre retomando e voltando ao passado, tá certo? Essa coisa do retrô,
está sempre retomando aquilo que foi feito no passado, tá certo? Se parecem, mas agora é outro momento da poesia, outro momento da arte, tá certo? Na literatura brasileira, tá ok? Podemos dizer que no naturalismo a gente destaca a Luiz de Azevedo, como sendo o máximo, o maior de todos, mas também Domingos Olímpio, o Inglês de Souza, o Júlio Ribeiro, o Manuel de Oliveira Paiva, todo esse pessoal também deixou sua marca. E o parnasianismo, como eu já disse, não se esqueça, o parnasianismo é a forma poética, é a poesia dentro do realismo. É a poesia que buscou o preciosismo, a objetividade, a arte pela arte, o culto da forma. Esse pessoal, essa poesia, que valorizou demais as rimas ricas, trouxe de volta o soneto, né? O soneto é uma forma fixa de poesia, é uma forma clássica, a metrificação é rigorosa, enfim, essa poesia teve como principais autores o Alberto de Oliveira, o Olavo Bilac e o Raimundo Corrêa. Agora, a gente não pode esquecer a Francisca Júlia, pela primeira vez na literatura brasileira, aparece aí uma mulher, e uma grande mulher, e uma grande escritora, uma grande poeta, tá certo? Ela chegou a escrever obras, livros, como Mármore, por exemplo, que, me permitam, ao meu ver, chega a superar os livros dos homens, né? Do Olavo, que foi o mais popular, do Alberto de Oliveira, que foi o mais cortejado, o mais brilhante de todos eles, né? O Alberto de Oliveira é o mais parnasiano de todos eles, embora não tenha tido a popularidade do Olavo Bilac. Mas a Francisca Júlia foi um marco importante aí para a mulher. A primeira vez que a mulher surge numa lista de grandes escritores na literatura brasileira. Tá certo? Bom, então esse é mais um movimento apolíneo, é mais uma fase da razão, de predomínio da razão. E agora nós vamos voltar no tempo para o movimento da linha dionisíaca. Tá certo? Volta agora a emoção, o sonho, a fantasia. Olha, mais uma vez, né? E é Dionísio, sentimento, emoção, depois vem Apolo, aí vem razão, sempre assim. Agora um movimento que retoma a emoção.